eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ela está ligada ao tema oração. Na verdade, o título da mensagem, eu sempre gosto de dar títulos à palavra de Deus, ao tema que a gente vai estar abordando, porque a gente consegue acompanhar a pregação toda lembrando do assunto, né? O tema da mensagem hoje vai ser o seguinte: sacrifícios espirituais, tá? Hoje eu quero falar sobre sacrifícios espirituais. O ano passado, em um dos dias em que eu estava no culto na igreja, uma menininha chegou até mim, mais ou menos da idade, acho que um pouco mais velha que a minha filha, e ela disse para mim assim, Tiago, você sabia que no Velho Testamento eles matavam um cordeirinho para adorar a Deus? Que eles sacrificavam uma ovelhinha para poder adorar a Deus. Aí ela olhou para mim bem séria, assim, com aquela convicção, assim, a gente percebe quando se está sendo a sinceridade de uma criança. E ela disse assim, imagina se a gente sacrificasse um cordeirinho para Deus hoje, como Ele se agradaria de nós. Eu achei aquilo tão sincero e tão bonito. Mas a verdade é que quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente já tem isso nas Escrituras. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre sacrifícios espirituais na Nova Aliança. Amém, irmãos? Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir ela em Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler um versículo e eu quero passar o tempo aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Hebreus 8, versículo 5. Irmãos, vocês lembram daquela passagem de Jesus, quando ele se encontra com dois discípulos a caminho de Emaús? O que aconteceu naquela passagem? Só para vocês lembrarem. Jesus, depois de ressuscitar, ele se encontra com esses dois discípulos e eles estão cabisbaixo, né? Porque Jesus tinha morrido, eles dizem, poxa, já é o terceiro dia que o Senhor morreu, a gente pensava que esse era o Cristo, era o Messias. E aí Jesus começa a expor para eles a palavra, e a Bíblia diz bem assim, que Jesus começou desde os profetas e foi expondo todas as escrituras a respeito dele. E aí, de repente, quando Jesus parte o pão, eles dizem assim, era Jesus, por isso nos ardia o coração quando ele falava. O que eu quero fazer com vocês hoje, irmãos? Eu quero expor para vocês as escrituras do Velho Testamento. E o desejo do meu coração é que o Senhor possa fazer arder no seu coração a palavra de Deus nessa noite. Que você possa entender o que o Velho Testamento expõe e aponta para Cristo, para nós e até mesmo coisas da eternidade. Amém? Então, eu vou ler um versículo só com vocês e depois eu vou explicar ele. Hebreus 8, 5 diz assim, o texto, a carta de Hebreus fala sobre os sacrifícios, fala sobre o tabernáculo, sobre a velha aliança, sobre a nova, e o autor ele vai dizer assim, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, quando foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Amém? Vamos lá. Eu tenho muitos textos, mas eu vou procurar hoje apenas falar para vocês entenderem esse assunto. No Velho Testamento, quando a gente olha para a forma que Deus se relacionava com o povo, nós vamos perceber que desde o princípio, Deus, ele sempre foi um Deus relacional. Ele sempre desejou ter comunhão com a sua criação. Nós vamos ver que lá em Gênesis, o próprio Deus, na viração da tarde, Deus vinha para bater um papo com Adão. Deus vinha conversar com Adão. Olha o nível de comunhão. Deus sempre desejou estar no meio do seu povo. Amém? Agora, nós vamos perceber que durante cerca de uns 2000 anos, desde Adão até Moisés, esse relacionamento ele era muito pessoal, não era todo mundo que tinha comunhão com Deus, eram algumas pessoas, mas Deus sempre buscou ter um relacionamento com o seu povo. Quando
Quando Deus tira o povo do Egito, o que aconteceu? Quando Deus tira o povo do Egito, Deus leva o povo até o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus vai entrar em aliança. Sabe isso que a gente usa no dedo falando de casamento? Era isso que Deus estava fazendo com o seu povo. Deus estava desposando o povo lá no Monte Sinai. Deus estava casando com o povo da velha aliança, que era o povo judeu, né? Os hebreus. E quando Deus ele vai entrar nessa aliança, Deus ele começa a dar algumas diretrizes. Olha, se vocês me obedecerem, vocês guardarem os meus mandamentos, fizerem tudo o que eu vos ordeno hoje, vocês serão para mim um povo particular. Vocês serão uma nação santa. Vocês serão uma propriedade peculiar, particular minha. Né? Vocês serão um reino de sacerdotes, serão sacerdotes e reis. Essa era a aliança com Deus no povo lá no Monte Sinai. A nação santa, o povo de Deus. Porém, o povo todo aceitou essa aliança. E quando Moisés sobe no monte, ele passa 40 dias, o povo já está murmurando. Poxa, Moisés deve ter morrido, vamos fazer outro Deus. Né? E eles fazem o bezerro de ouro. E o que acontece ali? No dia do casamento do povo com Deus, no dia que eles entram em aliança, o povo já estava traindo Deus com outro bezerro. Que o tabernáculo, ele era uma figura tão preciosa, era uma sombra que aponta para uma realidade muito grande. Imagina que quando aquela figura que eu usei lá no início, quando você passa embaixo do poste, você vê a sombra. A sombra era o tabernáculo. A realidade somos nós, né? Quando você olha para o Novo Testamento, você tem uma realidade ali nas Escrituras. A primeira realidade para a qual o tabernáculo aponta é Cristo. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Falei agora, Jesus foi o cordeiro sacrificado. Jesus era o sumo sacerdote, que ele entrava até lá no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro e aspergia lá 7 vezes sobre a tampa da arca. Jesus, ele foi o cordeiro e ele era o sacerdote. Então tudo no tabernáculo aponta para Jesus. O tabernáculo aponta para o terceiro céu. Lembra que eu falei no princípio que o tabernáculo estava dividido em 3 partes? O átrio exterior, a parte de fora, o lugar santo e o santíssimo. Só para vocês terem uma ideia, lembra que Paulo, quando ele fala, ele diz assim, ó, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Percebeu a divisão? O átrio exterior do tabernáculo apontava para a terra. O lugar santo aponta para o segundo céu. O lugar santíssimo, que é onde está a arca da aliança, aponta para o terceiro céu. Paulo diz, eu fui até o terceiro céu. Entenderam? Mas a verdade é que de todas as figuras que eu poderia falar aqui para vocês, o tabernáculo aponta para o Apocalipse, aponta para Cristo, aponta para o terceiro céu. Eu vou escolher apenas uma nessa noite, que é onde eu gostaria de gastar um tempinho. O tabernáculo, ele aponta para o homem. Quando eu digo homem, eu estou falando de todos nós, homem, mulher, todos nós. O tabernáculo, ele aponta para nós. Vou voltar a repetir uma informação para vocês gravarem, tá? Até porque quem não conhece, vai conhecer a partir de hoje, tá? O tabernáculo estava dividido em quantas partes? 3. Então, o tabernáculo, para quem não conhece, né, ele era basicamente assim, ó. Ele tinha um cercado, uma cerca, e essa parte de fora tinha 2 altares, né, dois utensílios, um altar de sacrifício e na frente do altar de sacrifício uma bacia de água toda de bronze. Quando você entrava dentro do átrio exterior, tinha uma tenda coberta, como se fosse essa igreja, uma tenda coberta. E essa tenda coberta, ela estava dividida em 2 partes. Você vinha até mais ou menos na frente, no púlpito, você tinha um véu de separação e você tinha uma terceira ala dentro do tabernáculo. Então, na parte de fora do tabernáculo, eu vou usar essa igreja como modelo, né? Nós temos a cerca da igreja. Quando você entrava pelos portões, você tinha o altar de sacrifício e uma bacia de água. Quando você entrava para dentro da igreja, ou seja, dentro do tabernáculo, você tinha 3 utensílios ali. Uma menorá, aquele castiçal com 7 hastes, 7 lâmpadas.
Do outro lado, uma mesa com 12 pães, a mesa dos pães da presença, pães da proposição. Na frente, você tinha ali um altar de incenso, que ficava bem na frente do véu que separava para entrar no último lugar. E no último lugar, o Santíssimo, tinha uma arca, que era como se fosse uma caixa, né, uma arca, e dentro dessa arca ia 3 coisas. As pedras, onde tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e ali você tinha um jarro de ouro com o maná que caiu durante 40 anos. Deus pediu para colocar esses 3 testemunhos dentro da arca. As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um jarro do maná que caiu durante 40 anos no deserto. Em cima dessa arca, que era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, ia uma tampa que era chamada de propiciatório, era toda de ouro, e em cima dessa tampa ia 2 querubins, um de frente para o outro, né? Dizem os estudiosos que esses querubins tinham um rosto como se fosse de criança. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó, que se você não se tornar como uma criança, você não pode herdar o reino de Deus, você não pode ver a Deus. E ele diz assim, ó, que o sumo sacerdote, então, você tinha essas 3 divisões. Só para vocês terem uma ideia, os sacerdotes, eles oficiavam no tabernáculo todos os dias, mas nesse último lugar, que era o Santíssimo, só o sumo sacerdote, que era o líder deles, podia entrar uma única vez por ano, nesse lugar santíssimo. E ele não poderia entrar sem sangue. Ele entrava ali ele entrava uma única vez por ano, e nesse dia ele faria 3 entradas nesse lugar. O primeiro deles, ele entraria com incenso. Ele pegaria ali brasas do altar de sacrifício, aquele altar que estava lá fora, que era usado para queimar o holocausto para Deus. Ele viria até o lugar santíssimo com aquelas brasas e com incenso, uma porção dobrada de incenso, e ele ia queimar diante de Deus, para que a arca de Deus e aquele lugar santíssimo ficasse cheio, com uma cortina de fumaça. Lembra que quando Deus se manifestava, vinha aquela Shekinah, a nuvem de Deus, que as pessoas chamam de Shekinah? Deus estava dizendo assim, eu quero que vocês façam uma cortina de fumaça. Ali no meio daquele incenso, daquela fumaça, eu vou me manifestar para o povo. E olha só que lindo que é isso, irmãos. Porque quando você olha para o homem, você tem essas mesmas 3 divisões, né? O átrio exterior, o lugar santo e o santíssimo lugar. Quando a gente fala para o homem, né? O homem que eu digo é homem e mulher. Quando a gente fala de nós, vocês perceberam que o homem é dividido em 2 partes? A parte de fora, o exterior, e a parte de dentro, o interior. E a parte de dentro, que é o interior, ainda é dividido em 2 partes, alma e espírito. Então, olha só que lindo. Quando você olhava para o tabernáculo, você tinha a parte de fora, o átrio exterior, todo mundo podia ver, né? Quem passava ali, quem entrava dentro podia ver, mas lá dentro da tenda que era coberta, só os sacerdotes que entravam ali podiam ver, e sabiam que era dividido em 2 partes, o santo e o santo dos santos. Quando a gente olha para nós, vocês vão ver que a gente tem a mesma estrutura. É como se a gente fosse a realidade daquela sombra que Deus estava mostrando no Velho Testamento. Entenderam? Então olha só, nós temos esse átrio exterior, que é o nosso corpo, é a parte que você enxerga quando você conversa com alguém, mas dentro de nós temos aquela parte que é encoberta, o homem interior, que é dividido em 2 partes, alma e... Vai ter gente que vai dizer, não existe essa questão de alma e espírito, o homem é só 2 partes, é a parte de fora e a parte de dentro, né? Mas só que quando você lê a Bíblia, o que a Bíblia diz para nós? Né? Que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, afiada, né? Capaz de penetrar o mais profundo de nós, ao ponto de dividir alma e... Opa, então quer dizer que existe uma divisão, né? Não é tudo a mesma coisa. Então, você percebe que o homem, essa figura do tabernáculo que a gente tinha no Velho Testamento, é uma figura que está apontando para o homem, apontando para mim e para você. Mas tudo isso que eu quero falar nessa noite, está ligado ao que, irmãos?
aos sacrifícios espirituais que eu falei lá no início. Por quê? Porque no Velho Testamento o povo tinha que oferecer sacrifícios a Deus para poder se aproximar de Deus. Pelo seu pecado, o povo tinha que derramar sangue, né? De um touro, de um bezerro, de um bode, de uma ovelha, né? Tinha que haver derramamento de sangue para propiciação de pecados. Mas no Novo Testamento, Cristo já morreu por nós. Ele já verteu o seu sangue na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nós não precisássemos morrer afastados de Deus e não precisássemos vir ao culto acompanhado de um animalzinho para você colocar a mão ali, confessar os seus pecados e dizer, ó, tu está morrendo por causa do meu pecado. Entenderam? Agora, além do sacrifício pelo pecado, havia outros sacrifícios que eram oferecidos a Deus e subiam diante de Deus como uma oferta agradável a Deus. Um exemplo, existia a tal da libação. Quem já ouviu falar da libação? Quem já sabe o que é uma libação, né? Está lá no Velho Testamento, Deus deixou essa palavra para nós. A gente precisa entender essas coisas para entender o Novo Testamento. Olha só. No Velho Testamento, Deus disse para Moisés assim, ó, faz um modelo conforme tudo que eu te mostrar no monte, para que eu habite no meio do povo. Amém? Quando Cristo vem, a Bíblia diz assim que era Deus no meio do seu Emanuel, né? Deus conosco. A Bíblia diz lá em João 1, o verbo se fez carne e tabernaculou. Olha a palavra tabernáculo aqui, tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Mas quando Cristo ascende ao céu, a Bíblia vai dizer assim, ó, Jesus diz, se vocês crerem e obedecerem a minha palavra, ele diz, o meu Pai vos amará. E ele diz, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Percebeu que Deus está dizendo assim, ó, a Bíblia diz assim que Deus não habita em templos de pedra, templos feitos por mãos humanas. A verdade é que o projeto de Deus sempre foi habitar dentro de mim e dentro de você. Por que Deus deu uma sombra lá no Velho Testamento? Porque o povo foi infiel. Porque Deus sempre quis habitar no meio do povo. Como o povo quebrou aliança, Deus mandou fazer uma tenda. E Deus vinha naquela tenda. E ainda Deus mandou fazer uma tenda móvel, que podia ser montada e desmontada para ir aonde Deus queria. Quando olha para nós hoje, o que somos? Tendas móveis, um tabernáculo móvel. Por isso que a Bíblia diz assim que o Espírito Santo ele é como um vento que sopra onde quer e leva a gente aonde ele quiser. Tabernáculos, templos móveis. Por isso que vocês vão entender. Olha só como é importante o tabernáculo. Da onde vocês acham que Paulo está tirando aquela linguagem quando ele olha para nós e diz assim, ó, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Irmãos, da onde que Deus tirou essa palavra? Da onde que Paulo está trazendo essas revelações? Vocês são o templo do Espírito Santo, do tabernáculo. Olha só como é importante você entender o tabernáculo. Lá dentro do tabernáculo tinha um castiçal com 7 hastes, todas de ouro. E em cima dos castiçal tinha 7 lâmpadas acesas. Quando você olha lá para o Apocalipse, você vai ver um filho do homem vestido de branco no meio de 7 castiçais. Você lê Apocalipse, você continua lendo, você vai ver que diante do trono de Deus existem 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí, João, ele vê aqueles 7 castiçais e daqui a pouco o anjo que está com João vai trazer a revelação. João, tu sabe o que é esses 7 castiçais? Apocalipse 1, né? Bem no finalzinho. Ele vai dizer assim, ó, os 7 castiçais são as 7 igrejas do Senhor. Sabe, não é que Deus tenha 7 igrejas, mas o número 7 fala da plenitude, da totalidade da igreja do Senhor. Só que quando você olha para o castiçal apontava para a igreja. E ele fazia luz dentro do tabernáculo. Quando Cristo veio ao mundo, Cristo era a luz. A Bíblia diz assim, Jesus diz, né? Eu sou a luz do... Mas quando Cristo ascendeu ao céu, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim, ó, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Perceberam? Da onde que ele está dizendo isso? Da onde que está sendo tirada todas essas figuras de linguagem?
Você acha que isso está sendo dito do nada? Foi falado porque é bonito? Não. As figuras que Deus deu, todas elas, do Velho ao Novo Testamento, estão tudo reveladas no tabernáculo. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando você continua lendo a Bíblia, você vai ver que Deus está dizendo assim, vocês são a luz do mundo, né? Quando você continua lendo as cartas de Paulo, Paulo vai olhar para a igreja e ele está dando vários conselhos e ele vai dizer uma delas. Ele diz assim, não apagueis o Espírito. Amém? Paulo diz, não apaguem o Espírito de Deus dentro de vocês. Da onde que vem essa linguagem? Do tabernáculo. Lá dentro tinha, lá do lado de fora você tinha um altar de incenso, que no dia que foi consagrado o tabernáculo, a Bíblia diz que saiu fogo da presença de Deus e consumiu o altar, acendeu a chama. E a lei de Deus dizia assim, você não vai deixar essa chama se apagar. Olha que linda essa revelação. Quem é que acendeu o altar para que queimasse o primeiro holocausto? Foi as pessoas? Foi o homem? Foi um sacerdote? Não. Quem é que acendeu a primeira chama no altar? O próprio Deus. Quando a gente olha para a igreja, a primeira coisa que vocês vão entender, que quem acende a chama dentro de você, aquela primeira chama, não é o homem. Não é o pregador que está aqui no púlpito, não é o pastor da igreja, não é o evangelista, não é... Sabe quem é que acende a chama de Deus dentro de você? A primeira chama é o Espírito Santo de Deus. É um fogo que desce da própria presença de Deus. Só que a lei de Deus lá no tabernáculo dizia assim para o sacerdote, que ele não deveria deixar a chama se apagar, ela deveria arder continuamente diante do Senhor. E aí entra uma lei, por quê? Vocês lembram que lá no Velho Testamento, eu falei para vocês no início, Deus disse assim, se o povo fosse obediente, aquele povo, o povo de Israel, seria uma nação santa, uma propriedade particular de Deus, seriam reis e sacerdotes diante do Senhor. Quando você vai ler a carta de Pedro, Deus está fazendo essa mesma aliança com a igreja. Eu não sei, assim, eu vou fazer um desabafo aqui, Quantas vezes você conversou com alguém e a pessoa disse assim, nossa, o povo judeu é um povo abençoado por Deus. Nossa, vocês viram, o povo prospera porque a bênção de Deus está sobre o povo judeu. Aí, eu olho para a igreja, para o crente falando disso, e a minha vontade de dizer é o seguinte, você já leu a Bíblia? Né? Você já leu a Bíblia? Porque a Bíblia está dizendo assim, o autor de Hebreus vai dizer que Cristo, ele selou uma superior aliança. O que é superior? A velha aliança era inferior, a nova ela é superior. E ele diz assim, com superiores promessas. Irmãos, se existe bênção para o povo de Israel, para o povo judeu, a Bíblia diz que para a igreja do Senhor, as promessas são superiores. Aí você vai ler a Bíblia, olha que interessante isso, irmãos. Lá no Monte Sinai, Deus disse para o povo, se vocês me obedecerem, vocês serão a nação santa, vocês serão a minha propriedade particular, vocês serão reis e sacerdotes. O povo não obedeceu. Era para ser um povo todo de sacerdote, no final de tudo, só uma tribo se tornou sacerdote diante de Deus. E dentro da tribo foi só alguns, que foram os levitas, né? Só alguns. Quando você olha para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai dizer assim, irmãos, vocês não sabem que vocês são a nação santa? Vocês são o povo escolhido de Deus, a propriedade particular, e que vocês foram consagrados um sacerdócio real diante de Deus? Está entendendo? As mesmas palavras ditas para o povo de Israel, elas foram ditas para a igreja na nova aliança. Sabe, quando a gente pergunta hoje, gente, quem é a nação santa? Aí vai ter gente que vai dizer, Israel, o judeu. Vai ler a nova aliança, vai ler a aliança que Deus deu para você, para mim e para você. E você vai ver que a nação santa é a igreja. A nação santa somos eu e você. As promessas superiores, né, é para nós. Sabe? Então você precisa entender isso. Agora, se você entender isso do tabernáculo, você vai entender muita coisa no Novo Testamento, irmãos.
Muita coisa. Eu vou dar um exemplo. No Velho Testamento, quando Deus deu o tabernáculo, apenas uma pessoa podia entrar, passar pelo átrio exterior, o lugar santo, e chegar até o Santíssimo Lugar, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma pessoa. O restante, ninguém podia chegar diante da Arca da Aliança. Agora, quando você vai ver o Novo Testamento, você já viu que o autor de Hebreus, ele está falando do tabernáculo, e ele diz assim, ó: por meio de Jesus Cristo, nós temos aberto um novo e vivo caminho. Daí ele vai dizer assim, ó: pela fé, irmãos, tenha a ousadia de entrar até a presença de Deus. Essa linguagem, irmãos, era o tabernáculo. No Velho Testamento, só o sumo sacerdote podia vir até a presença de Deus. Para vocês entenderem quão precioso é tudo isso que eu estou falando, talvez seja novidade para a maioria de vocês, mas eu vou dizer para vocês, olha só que legal. O tabernáculo estava dividido em 3 partes. Se você olhar para o ensinamento que muitos judeus dão, eles vão dizer assim, ó, que cada um dos véus, dos véus que você passava para chegar até o último tinha um nome. O primeiro lá fora era chamado de o caminho. Quando você cruzava o segundo era chamado de a verdade. Quando você chegava aqui na arca era chamada de o quê, irmãos? A vida. Por isso que quando Jesus vem, ele diz assim, ó: eu sou Entenderam? Jesus estava mostrando assim, ó, que quando você lê esse texto, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz assim, ó: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vocês sabiam que a Arca da Aliança era o símbolo do trono de Deus? E Jesus estava dizendo assim, ó: tá vendo isso aqui, ó? Caminho, verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai a não ser Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, Jesus, por meio do véu do seu corpo, abriu para nós um novo e vivo caminho. Entenderam? Só que para você entender essas revelações do Novo Testamento e tudo que Deus revelou em todas as cartas do Novo Testamento, você tem que ter o modelo que Deus deu lá no Velho. Por isso que quando Deus chama Moisés para o monte, Deus diz assim, ó: tenha o cuidado de fazer tudo conforme o modelo que eu vou te mostrar. Sabe, o modelo era como se fosse a planta daquilo que Deus ia mandar ele fazer, do edifício que ele ia mandar construir. Aí no Novo Testamento, Paulo vai dizer, vocês são o templo. Vocês são o templo de Deus, onde Deus escolheu habitar. Amém? Então, se você entender até aqui, eu sei que tem muita coisa para ser falado. Talvez com certeza eu não vou falar tudo o que eu gostaria aqui sobre o tabernáculo. Mas assim, ó, posso fazer uma propaganda? Eu tenho um canal chamado Graça e Conhecimento. A gente está fazendo uma série esse ano no canal no YouTube chamado Graça e Conhecimento. Nós estamos fazendo uma série sobre o tabernáculo de Moisés. Quer aprender um pouquinho mais? Entra lá e vai conhecer um pouquinho disso, tá bom, irmãos? Vai ter bastante coisa ali. Mas o que eu quero falar para vocês nesse momento é o seguinte. Eu quero encerrar a mensagem falando para vocês sobre os sacrifícios espirituais. No Velho Testamento, tudo isso que eu falei até agora era só para chegar nessas passagens. No Velho Testamento, a pessoa quando queria alcançar o favor de Deus, o perdão de Deus, ela tinha que sacrificar um animal pelos seus pecados. Ela tinha que trazer libações, sacrifícios de libações diante de Deus. Ela tinha que trazer ali, dentre os sacrifícios tinha ali flor de farinha, tinha azeite, tinha vinho, né, que eram derramados como libação a Deus. Tinha o incenso aromático que era queimado naquele altar de incenso diante da Arca da Aliança. E esse altar de incenso subia com um aroma agradável. Ele entrava até o Santíssimo, até a Arca da Aliança, que é um símbolo do trono de Deus, com um cheiro agradável. Só que tudo isso era sombras, né? A realidade, ela se cumpre agora em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Só que você precisa entender assim, poxa, lá se sacrificava um animal, era a sombra. A realidade é Cristo. Então a gente não precisa mais sacrificar um animal. Mas e todo o resto que era oficiado no culto a Deus lá no Velho Testamento, naquele templo, naquela tenda? Porque todos aqueles rituais era a ordenança de Deus de como o povo no Velho Testamento deveria prestar um culto a Deus.
E no Novo Testamento, como é que deve ser o nosso culto a Deus? O que são os sacrifícios que agradam a Deus? Você já se perguntou? Eu quero ler alguns textos bem breve com vocês, só para vocês entenderem o porquê que eu quis falar um pouco sobre o tabernáculo hoje. Tá? Se você não quiser abrir a Bíblia, não tem problema, eu vou ler bem rapidinho, só para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, tá? Quando você lê 1 Pedro 2,5, a Bíblia vai dizer assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, né? Um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém. Perceberam? O que está sendo dito ali? Primeiro, vocês como pedra vivas, vocês são um templo, uma casa espiritual para Deus. Lá no Velho Testamento você tinha um tabernáculo, um templo para Deus que era feito por mãos humanas. Mas no Novo Testamento você é a casa de Deus. Você é o templo de Deus. No Novo Testamento, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Quando a gente fala, eu vou na igreja para buscar a Deus, amém. Aqui é o lugar de cultuar, é o lugar de congregar, é onde a gente se reúne para buscar a Deus. E Deus se faz presente nesse lugar. Mas você é o templo, você é a morada de Deus. Quando você sai da igreja, Deus continua junto com você, porque você é a habitação, você é esse edifício espiritual onde Deus escolheu habitar. Agora, o que Pedro está dizendo para nós? Pedro está dizendo, vocês são o sacerdócio santo. O que ele está dizendo? No Velho Testamento, Deus separou uma tribo, que era a tribo de Levi, para sacerdotar, para ser sacerdotes diante de Deus e oferecer sacrifícios. No Novo Testamento, Deus está dizendo assim, ó: todos nós somos sacerdotes diante de Deus e todos nós podemos oferecer sacrifícios que agradam a Deus. Entenderam? Por isso que ele vai dizer assim, ó: sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Hoje o que Deus quer não é que você vá lá, compre um incensário e acenda o incenso diante de Deus. Eu vou agradar a Deus com um aroma suave, um cheiro suave. Não. Existe algo, um sacrifício espiritual que a Bíblia está apontando quando ela fala do incenso. Quando você olha, ele vai falar assim, ó, agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então, eu vou ler para vocês alguns sacrifícios para você entender o que são sacrifícios espirituais na nova aliança que nós, como sacerdotes de Deus, devemos oferecer a Deus quando prestamos o culto ao Senhor. Então, olha só. Romanos 12, eu vou pular, eu vou ler só alguns textos. Salmo 141, versículo 1 e 2. Eu não vou ler todos os textos. Salmo 141, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: Senhor, a ti eu clamo. Escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Esse primeiro versículo ele fala o quê? De oração, de clamor. Agora presta atenção no segundo versículo. Ele vai dizer assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício da tarde. Só para vocês entenderem, quando você entrava no tabernáculo, quando você chegava aqui no finalzinho, antes de entrar, cruzar o último véu e entrar diante da arca, que era o trono de Deus, tinha um altar de incenso, aonde o sacerdote deveria queimar todos os dias incenso ali diante de Deus, 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Isso era chamado de sacrifício contínuo, porque todo dia deveria se continuar oferecendo esse sacrifício. Ou seja, isso mostra 2 coisas para nós em primeiro lugar. Primeiro, o texto está dizendo que as nossas orações devem subir diante de Deus como? E no tabernáculo isso deveria ser queimado no mínimo quantas vezes por dia? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos, agora, e eu queria que vocês meditassem. O objetivo da explanação da palavra é levar a gente a meditar. Quantas vezes você tem queimado incenso diante de Deus? Quantas vezes você queima o seu incenso, você faz com que a sua oração chegue até o trono de Deus, irmãos? No tabernáculo,
a Bíblia diz assim que isso deveria ser um sacrifício contínuo, todos os dias, de segunda a segunda, de sábado a sábado. Aí a gente muitas vezes olha para a igreja, e eu estava conversando com o pastor lá no início, antes de começar o culto, e a gente olha muitas vezes para a igreja do Senhor, o corpo de Cristo no Brasil, e a gente vê uma igreja que às vezes está muito aquém do que Deus idealizou, do que Deus sonhou para que a igreja fosse como um corpo, como seu representante na terra. Às vezes a gente vê uma igreja tão, vamos usar um exemplo, tão fraca, parece que está dormindo espiritualmente. E a gente vê que o que falta muitas vezes é o quê? Oração. Pessoas que queimem incenso diante do Senhor dia e noite, que queimem de manhã e queimem de noite. Entende? Se você continuar lendo a Bíblia, você vai entender muitas coisas quando você lê esse assunto. Um exemplo, profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Eu vou falar do contexto de Malaquias 1 e você vai entender o porquê Deus está falando no versículo 11 essas palavras. No capítulo 1, Deus está dizendo para o povo assim, ó, gente, eu não quero mais que vocês ofereçam sacrifícios a mim. Né? Deus chega a dizer assim, ó, quem me dera alguém se levantasse um cara valente para fechar as portas do templo para que ninguém mais derramasse sangue para mim ali e oferecesse sacrifícios. Imagina Deus dizendo para o povo, quem me dera se alguém fechasse as portas da igreja para vocês pararem de me oferecer esse tipo de sacrifício que o povo estava oferecendo. Porque Deus não estava se agradando daquilo que o povo fazia diante do povo deles. O povo estava prestando um culto a Deus que Deus não estava se agradando. E aí Deus diz para o povo, vocês acham que vocês são o meu povo e que se vocês não orarem a mim, eu vou ficar sem ninguém? Deus olha para o povo judeu e ainda no Velho Testamento, Deus está falando para o povo, eu tenho gente que queima incenso para mim em muitos lugares do mundo. No Velho Testamento, não era nem Nova Aliança ainda. E aí é por isso que Deus vai falar isso, ó. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Dependendo da Bíblia vai dizer, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e oblação pura. Sabe o que Deus estava dizendo? Gente, se vocês prestarem um culto ruim para mim, Ele diz, saibam de uma coisa, em todo mundo, em todas as nações, grande é o meu nome e tem gente prestando culto a mim. Tem gente queimando incenso. Deus estava dizendo para o povo da primeira aliança, o povo judeu. Sabe aqueles que às vezes a gente olha e diz, poxa, eles são os queridinhos de Deus? Deus estava dizendo para eles, eu não aceito o culto de vocês. E eu quero dizer para vocês, enquanto vocês fazem um culto ruim, ele diz, em todo mundo tem gente que clama o meu nome e queima incenso diante de mim. E aqui está outra meditação que a gente precisa pensar. Quando a gente vem para o culto, como é o seu culto ao Senhor? Você é o templo de Deus. Você é aquele que oferece como um sacerdote as ofertas a Deus. Que culto você tem prestado a Deus? Como é os sacrifícios que você oferece a Deus? Sabe o que Deus estava dizendo para o povo da velha aliança? Ele estava dizendo o seguinte, enquanto vocês me prestam um culto muito ruim, ele diz assim, ó, em todas as nações tem gente que levanta as mãos santas e que oferecem sacrifícios de incenso e de oblação diante da minha presença. E aí entra uma questão, né? Quando a gente fica pensando, poxa, eu estou ali oferecendo culto a Deus, estou fazendo de qualquer jeito. Irmãos, tem gente que está prestando culto a Deus e Deus está aceitando esse culto. E a verdade é que Deus escolheu eu e você, sabe? Nós não somos pouca coisa para Deus. Deus nos fez sacerdotes e reis para que a gente pudesse oferecer um sacrifício agradável a Deus. Não faça pouco caso disso, irmãos. Não faça pouco caso disso. Olha só alguns textos. Quando a gente chega no Novo Testamento, Hebreus 13, versículo 14, 15 e 16 vai dizer assim, ó. De fato, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Perceberam? Deus está dizendo assim, ó,
Quais são os sacrifícios que você vai oferecer no Novo Testamento? Você vai queimar incenso? Você vai derramar vinho diante do Senhor, azeite? Você vai trazer flor de farinha? Flor de farinha, para quem não sabe, era a farinha feita com grãos selecionados, flor de farinha, tá? É isso que Deus quer que você faça? Não. A Bíblia está dizendo assim, ó, que o sacrifício que agrada a Deus é louvor que sai de lábios puros. Sabe? Lábios puros. Aí entra uma outra questão, né? Que, como eu disse, hoje eu não posso falar muito sobre isso porque a gente não tem tempo. Mas o texto diz assim ainda, ó, fruto de lábios que confessam o seu nome. Aí ele diz, e não se esqueçam, presta atenção porque isso também é um sacrifício que agrada a Deus. Ele diz, não se esqueçam da prática do bem, da mútua cooperação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Aí a gente vai dizer assim, irmãos, sabe quando a gente vê aquele crente que entra na igreja, ele veste uma roupa de crente? Quando eu digo vestir a roupa de crente, não é só a roupa para vir no domingo, né? Que às vezes a gente tem a roupa do culto. Não é só a roupa para vir no culto, mas a gente veste uma máscara de crente e a gente vai para o culto e a gente é uma bênção no culto. Mas quando saiu da igreja, a gente volta a ser o velho homem. E sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que me agrada? Não é só o culto que você presta quando você está dentro da igreja, mas aquilo que você faz fora da igreja, a prática do bem, a mútua cooperação. Sabe quando há união na igreja, que um coopera com o outro, quando um ajuda o outro, quando são unidos? A oração de Jesus era, né? Pai, a minha oração é para que eles sejam um. Né? A união, Deus está dizendo, esses são sacrifícios que me agradam. Sabe quando você vem para a igreja... Eu creio que não deve ter isso aqui, né? A igreja de Bento, graças a Deus, eu também não vejo isso, falando de sinceridade, né? Mas em muitos lugares que eu fui, eu vi assim, ó, dentro da igreja, a igreja dividida em panelinhas, sabe? Sabe o que o texto da Bíblia está dizendo? Que o sacrifício que agrada a Deus é quando você tem o quê? A mútua cooperação, quando há união entre a igreja. Ele diz, isso agrada a Deus, sabe? O que agrada a Deus, o louvor agrada, amém. O louvor agrada, a pregação com certeza agrada, né? Mas às vezes a gente está mais preocupado com a performance, aquilo que a gente está oferecendo e que os outros estão vendo, e a gente esquece que o sacrifício, na verdade, que Deus se agrada é aquilo que Ele vê sendo queimado aqui dentro do templo, e não a parte de fora que os outros estão vendo. O sacrifício que chega diante do Senhor e que agrada a Deus, quer seja quando você está num dia de culto, quer seja quando você sobe o púlpito, ou quando você não está no culto, é o que você queima aqui dentro diante de Deus. Entenderam? Então, olha só alguns textos, a gente já está chegando no final. Estou pulando alguns textos, tá, irmão? Só para a gente... né? Vou pular os salmos, que eu tinha alguns aqui. Eu quero ler João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. João 4, 23 e 24. Vocês lembram da conversa da mulher samaritana com Jesus? A mulher samaritana chega para Jesus e diz assim, Jesus, aonde que a gente deve adorar a Deus? Porque para quem não conhece a história, o povo judeu, lá no Velho Testamento, recebeu a ordenança de Deus de construir o tabernáculo. Mais adiante, o tabernáculo evoluiu e se tornou no Templo de Salomão. Mais adiante, o Templo de Salomão foi destruído e se construiu o Templo de Zorobabel, né? Então você vê que o tabernáculo ele foi evoluindo até os dias de Jesus, que você tinha o templo de Zorobabel mais ornamentado, então era chamado de o templo de Herodes nesses dias. Mas no reinado de Salomão, quando Salomão está construindo o templo, você vai ver que o reinado de Salomão, quando Salomão morre, o povo de Israel é dividido em dois, a tribo do norte e a tribo do sul. Então você tinha o povo judeu, que era a tribo de Judá e Benjamim, e você tinha a tribo de Israel, que eram as outras 10 tribos. Então o povo judeu adorava no monte do templo, o monte de Jerusalém. Mas os samaritanos, que eram as 10 tribos de Israel, eles adoravam no monte chamado Gerazim. Então, quando a mulher samaritana, que era parte daquelas 10 tribos de Israel, e não fazia parte do povo judeu, ela vê Jesus, ela diz, Jesus, tira minha dúvida, aonde que a gente deve adorar? Vocês que são judeus dizem que a gente tem que adorar no monte do templo, no monte de Jerusalém, né? E nós, samaritanos, nós que somos israelitas, dizemos que a gente tem que adorar no monte Gerazim, né? Em qual monte a gente adora a Deus?
Qual que foi a resposta de Jesus? Jesus diz assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, veja, a adoração era feita num templo, num tabernáculo, mas Jesus estava apontando para nós, ele já estava querendo dizer, vocês vão ser o templo. Ele está dizendo assim, ó: os verdadeiros adoradores, né, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Perceberam que Deus já estava dizendo: eu não quero mais que o povo me adore com sacrifícios de carneiro, com derramamento de sangue, queimando incenso. Jesus está dizendo: gente, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores não vão mais adorar nem no monte dos samaritanos, nem no monte dos judeus. Você não precisa mais ir para Israel, né, para adorar a Deus. Ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito. E aí lembra que quando eu falei do templo, eu disse que o templo, o tabernáculo era dividido em três. O homem também é três, né? Corpo, o ato exterior; alma, fala do lugar santo; e espírito, fala do Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo do trono de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: gente, eu vou colocar o meu trono no teu espírito. Deus diz lá no Velho Testamento para o povo: faz uma arca, coloca a tampa do propiciatório, bota 2 querubins, e ali no meio dos querubins eu vou vir e vou falar com vocês. Sabe onde é que Deus fala conosco? No nível do nosso espírito. É aqui dentro. Lembra que eu falei para vocês que o judeu, ele dizia que esses 3 véus que separava era chamado de o caminho, a verdade e a vida? O segundo caminho ali, a alma, ou o lugar santo, era a verdade. Jesus está dizendo assim: eu procuro gente que me adore em espírito e em verdade. Espírito fala do lugar santíssimo, verdade fala da alma. Sabe o que Deus está dizendo? Eu gostaria assim, ó, que as pessoas que me adoram, me adorassem com a sua alma e com o seu espírito, dessem o seu melhor quando vem para o culto para me adorar. Entenderam, irmãos? Então, existem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O próprio Davi, olha só, no tempo de Davi ainda se oferecia sacrifícios, derramamento de sangue. Mas Davi tinha um coração tão segundo a Deus, lembra? Homem segundo o coração de Deus. Por que é dito isso de Davi? Porque o próprio Davi, na velha aliança, ele já entendia o tipo de sacrifício que agradava a Deus. Ao ponto de Davi escrever um salmo e dizer assim: gente, Deus, eu sei que o Senhor não se agrada de sangue de bode, sangue de bezerro. Ele diz: porque se o Senhor se agradasse do derramamento de sangue, eu te daria. Mas o Senhor se agrada de um coração quebrantado, de um espírito compungido, né? Poxa, irmãos, o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, num período que se oferecia sacrifício, ele já entendia o que agradava a Deus. Que aquilo era só uma sombra, mas que a realidade apontava para nós. Sabe, templos do Espírito Santo, ungidos como sacerdotes, um reino sacerdotal, para oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus, né? Queimar incenso por meio das nossas orações, cantar louvores com lábios santos, né? A união entre a igreja, a comunhão. Esses são sacrifícios que agradam a Deus. Eu poderia ler muitos. Eu vou encerrar com um último texto aqui, só para vocês verem que os sacrifícios que agradam a Deus são sacrifícios espirituais, mas eles estão ligados a muitas coisas no Novo Testamento. Eles falam de oração, de louvor, de comunhão, de união, né? Mas eles também falam de contribuição, tá? Talvez você vai olhar e dizer: não, Tiago, agora tu deixou o espiritual e veio para a carne. Não. Eu vou mostrar para vocês que isso também é um sacrifício que agrada a Deus. Eu tenho muitos textos para ler para vocês, mas eu quero encerrar com esse aqui, então, só para a gente tentar abranger um pouquinho de cada coisa. Filipenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 19, diz assim. Só para vocês terem uma ideia, Paulo está agradecendo a igreja, e quando ele escreve essa carta, ele está dizendo: gente, eu não tenho falta de nada no meu ministério. Paulo, ele era um missionário, né? Ele era apóstolo, profeta, evangelista, ele era tudo, né? Mas dentre todas as coisas, ele era um missionário itinerante, que ele passava de cidade em cidade.
E diferente da igreja de Corinto, onde ele chama atenção porque ele diz, eu tive que trabalhar, eu fiz tenda, porque vocês tinham um coração muito duro, vocês não me sustentavam. Quando você olha os Filipenses, Paulo vai dizer bem assim, ó. E como vocês, Filipenses, versículo 15, né? Capítulo 4, versículo 15. E como vocês, Filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. Versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido. Desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. E que, esse é o texto que eu quero que vocês gravem. Que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Tá? Então ele vai dizer assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Já que eu estou falando de sacrifícios espirituais, eu queria tocar na questão da contribuição, né? E não porque a gente seja aqueles pastores do tipo teologia da prosperidade. Pelo contrário, eu acho que isso é uma abominação, é uma coisa muito grave. Mas existe um ensino bíblico sobre contribuição que é importante. Existe um ensino bíblico sobre contribuição que a gente deveria entender. Que quando você contribui e você oferta, a Bíblia sempre tem um princípio, né? Quais são os princípios sobre contribuição? Primeiro, a Bíblia diz assim, ó, que aquele que semeia pouco, aquele que semeia com fartura, colherá. É um princípio bíblico. E Paulo estava falando sobre contribuição, quando ele fala disso no Novo Testamento. Mas também, Paulo diz assim, gente, quando você contribuir, quando você ofertar, quer seja dando um alimento, quer seja dando uma quantia em dinheiro, quer seja qual for a tua contribuição, Paulo diz assim, cada um dê segundo o seu coração e com alegria, né? E ele diz assim, ó, não por pesar, porque Deus ama quem dá com... Perceba que até na oferta, Deus lá no templo, Deus disse assim, ó, pede a oferta para construir o tabernáculo, mas só daquele que estiver sentindo no coração. No Novo Testamento ele vai dizer a mesma coisa, na construção do templo de Salomão, a mesma coisa. Gente, o Davi, antes de morrer, ele diz, vamos reunir as ofertas para construir o templo? Ele diz, mas só traz quem sentir no coração. Sempre foi esse o princípio. E aí chega no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer assim, ó, Deus ama quem dá com e não com pesar. Entenderam? Por quê? Paulo, ele vai dizer, aí Paulo chega nesse momento e Paulo está dizendo assim, gente, desde o princípio, a única igreja que se associou a mim para me ajudar financeiramente ou com alimento, né? Dando alimento, dando comida, me ajudando para manter as minhas necessidades, Paulo diz assim, ó, foi vocês, Filipenses. E Paulo escreve dizendo, eu quero contar para vocês uma coisa. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. Sabe? Esse é um sacrifício que agrada a Deus. Tem pessoas que usam dessas verdades para extorquir, né? Para fazer abusos. Mas a verdade é que existe um ensino da palavra de Deus que você vai ver que quando você contribui e oferta de coração, né? Dando daquilo que você tem, não daquilo que você não tem, isso agrada a Deus, né? Eu vou dizer para vocês, um adendo, eu sei que aqui vocês não correm esse risco, né? Mas a gente vê nas igrejas de teologia da prosperidade as pessoas dizendo assim, ó, deixa a tua casa aqui, esse é um sacrifício que vai agradar a Deus, entrega a chave do teu carro, esse sacrifício vai agradar a Deus. Irmãos, não é isso que Deus espera. Sabe, a Bíblia sempre, ela tem um ensino muito claro sobre contribuição e ela diz assim que a gente deve dar daquilo que a gente tem e não daquilo que a gente não tem. E a gente deve dar com alegria para o Senhor, que é isso que sobe como um incenso agradável diante do Senhor. Então, eu quero convidar vocês para ficar de pé
E eu quero encerrar aqui com essa meditação. Irmãos, no Velho Testamento Deus tinha mandado fazer um tabernáculo que era uma sombra. A realidade somos eu e você. Se naquele tempo tinha um tabernáculo, hoje a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo somos nós. E Deus espera que, assim como no Velho Testamento, lá eles ofereciam incenso, sangue de animais, oblações, libações, Deus espera que eu e você, quando cultuemos a Ele, quer seja na igreja, quer seja em casa, a gente entenda que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que adorem com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, que queimem incenso, que apresentem as suas orações continuamente, sacrifício contínuo, né? Pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. Sabe que Deus, a Bíblia está dizendo assim, sabe? A gente precisa deixar de ser aquele crente monótono, irmãos. Sabe, eu oro quando? No dia que tem a oração na igreja. Não, eu oro quando eu chego aqui na igreja e o pastor diz, gente, vamos orar 2 minutos antes de começar o culto. Sabe, se você é esse tipo de cristão, né, que não tem o hábito de orar, de queimar incenso diante de Deus, você não tem o hábito de apresentar sacrifícios agradáveis a Deus, eu quero convidar você para orar nesse momento. Espero, eu desejo do fundo do meu coração, né, lembra lá do que eu disse no início? Meu desejo é que enquanto eu expunha as Escrituras, o Senhor pudesse fazer queimar no seu coração essas verdades, e você pudesse entender que você é o templo do Espírito Santo, que você foi ungido como um sacerdote para oferecer sacrifícios espirituais diante do Senhor. Amém. Meu desejo, irmãos, é que você entenda e a partir do dia de hoje você possa oferecer os seus sacrifícios que agradem a Deus. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, o mesmo que o próprio Deus disse lá em Malaquias, né? Que se vocês não oferecerem um culto que agrada, se vocês não oferecerem um sacrifício agradável a Deus, Deus está dizendo assim, ó, saibam vocês de uma coisa, em todas as nações eu tenho gente que levantam mãos santas e queimam incenso diante de mim. Sabe, a verdade é que Deus se preocupa comigo e com você, Ele quer receber de mim e de você. Mas se você não entregar, pode ter certeza, Deus não vai ficar sem. Em todo mundo existem pessoas que levantam mãos santas e agradáveis a Deus, para louvar a Deus. Que eu e você sejamos mais um desses, irmãos. Amém? Que nós sejamos um dos tais. Acho que tinha um louvor desse jeito, né? Tinha, né? Para te ver como a gente está ficando antigo. Irmãos, eu quero orar com vocês nesse momento. Que a palavra de Deus possa ter ficado no nosso coração.